muitos psicanalistas atuais, infelizmente, esquecem é que Freud começou a sua carreira como neurocientista, não psicanalista. Ele queria compreender a mente a partir do cérebro, mas no final do século XIX, as ferramentas eram extremamente limitadas, não existia tomografia, ressonância, nada. Só se sabia onde estava a lesão cerebral em alguém após a morte, numa autópsia. Diante, então, dessa limitação, Freud foi forçado a reconhecer que a neurociência de sua época não tinha como responder às grandes questões. O que nos motiva, qual é a estrutura da personalidade, o que causa os sofrimentos neuróticos e psiquiátricos. Então, essas perguntas não podiam ser estudadas cientificamente em 1890, e Freud reconheceu isso. Então, esse impasse levou Freud a uma crise de identidade. Ele queria ser neurocientista, mas percebeu que se quisesse estudar a mente, teria que abandonar, mesmo que temporariamente, a pesquisa em biologia. Então, ele passou a se chamar de psicólogo, de forma relutante e até dolorida, mas aceitou que naquele momento histórico só os métodos psicológicos poderiam estudar a mente, ainda que fossem falhos, frágeis, cheios de limitações. A psicanálise então nasceu de uma necessidade de Freud. Freud deixou isso claro em sua obra. No livro, por exemplo, A Interpretação dos Sonhos, de 1900, ele escreveu: "Eu sei que esse aparelho mental pode ser estudado neurocientificamente, mas por enquanto precisamos deixá-lo de lado e estudar os fenômenos mentais por eles mesmos." Foi uma decisão estratégica usar os métodos disponíveis, a psicologia, a observação clínica e a interpretação naquela época. O problema é que os seguidores de Freud transformaram essa estratégia de Freud em um princípio rígido. Eles dizem: nós, psicanalistas, não estudamos o cérebro. Nosso objeto é só a mente, em termos puramente psicológicos e não materiais. Com o tempo, isso virou quase uma regra de ouro para ser psicanalista, excluir aquilo que é biológico. Mas essa não era, de forma alguma, a visão de Freud. Para ele, era apenas uma tática temporária até que a ciência pudesse, de fato, avançar, como avançou agora. Freud repetiu ao longo de toda a sua vida uma frase que é a sua esperança: um dia será possível estudar esses fenômenos neurocientificamente, e eu aguardo ansiosamente por esse dia. Ou seja, Freud já sonhava em reunir novamente a psicologia e neurociência, para dar uma base sólida ao estudo da mente. Esse momento finalmente chegou. Hoje temos métodos neurocientíficos para estudar aquilo que Freud só podia investigar pela psicologia. Hoje nós temos neuroimagem, neurobiologia dos afetos, neuropsicologia clínica. Agora é possível conectar a mente aos processos cerebrais com muito mais precisão. Esse é o terreno fértil que nós chamamos de neuropsicanálise. A neuropsicanálise, como define o próprio Mark Somers, tradutor oficial do Freud, é simplesmente isso: retomar o sonho de Freud, reunir o que aprendemos sobre a mente através da psicanálise e o que aprendemos sobre o cérebro a partir da neurociência. Não se trata de reduzir a psicanálise ao cérebro, mas de aproveitar os avanços científicos atuais para ampliar a nossa compreensão da psicanálise. É colocar os dois lados desse estudo em diálogo finalmente, como Freud desejou. Mas, infelizmente, muitos psicanalistas ainda veem isso como uma espécie de traição. Dizem que falar de cérebro é um reducionismo materialista, que ameaça a psicanálise. Mas, como lembra o trabalho de Mark Somers, eles não falam em nome de Freud. Pelo contrário, Freud fala em nome de si mesmo. Freud teria acolhido com entusiasmo esse reencontro. A neuropsicanálise é apenas o cumprimento dessa promessa freudiana: unir a psicologia e a neurociência para compreender a mente em sua totalidade. E isso é um desejo e uma promessa do próprio Freud. Portanto, se você é psicanalista, terapeuta e deseja conhecer esse solo fértil, que nós intitulamos neuropsicanálise, eu te convido a se inscrever no curso de formação de neuropsicanálise na prática clínica. Um curso que tem uma formação com reconhecimento internacional, e você ainda ganha 1 ano de associação à ABEM, Associação Brasileira de Estudos em Neuropsicanálise. Para saber mais, acesse o link aqui embaixo.